Pilares e habilidades essenciais. Oi, Silvia! Olá, gente! Tudo Live bom? de 3. Olá, Live de 3 faz tempo. boa noite, tudo A gente só bem? anda em bando, Silvia. A gente só anda em bando, até para mostrar o nosso perfil de sororidade, o quanto a gente se importa e valoriza a trajetória de cada uma das mulheres que a gente conhece. A Silvia, eu vou apresentar um pouquinho para vocês e também para a Patrícia. A Patrícia também não conhece a Silvia, vai conhecer hoje. Eu conheci a Silvia no programa do Instituto Vascello Goldoni, que é o programa Nós por Elas, onde homens e mulheres se dispõem voluntariamente a mentorar mulheres que precisam de uma certa ajuda, uma certa orientação, tanto na carreira profissional quanto no empreendedorismo, mudança de patamar, né, Silvia? Eu gosto de dizer assim, a mulher que procura uma mudança de patamar procura o programa do Nós por Elas. E é um programa fantástico. E a Silvia, de repente, entrou no meu LinkedIn, acho que foi pelo LinkedIn ou pelo WhatsApp, agora não me lembro, e falou assim, ei, vamos tomar um café? Eu acho que a gente tem uma sinergia aí. Bora tomar um café. E foi um papo gostoso, um papo muito bom. A Silvia é uma mulher encantadora, uma profissional encantadora, e aí eu passei a seguir a Silvia, a ver o conteúdo dela, e a gente começou a se aprofundar. Estamos nos devendo um café, já tem um tempo também. Até Pessoal, hein? Agora pode. Pessoal. Mandei assim, ó, já que não tá rolando café, que tal uma live? Melhor. Então, Paty, essa é a Silvia, ela vai se apresentar, vou pedir para ela se apresentar um pouquinho também, se apresentar para essa nossa plateia deliciosa que está aqui. Silvia, por favor, se apresente. Depois, Paty, quero que você também fale um pouquinho sobre você. E aí a gente começa com umas perguntas que eu preparei aqui para deixar a noite bem animada. Ótimo. Muito bem, meninas. Olha, em primeiro lugar, né, que recepção deliciosa para alegrar nossa sexta-feira. Eu terminei agora há pouco de atender, então vou aterrissando aqui. É bom, né, as pessoas também aterrissarem. Eu convidei várias pessoas, então bem-vindos aí aos meus convidados, que eu vi que tem gente que entrou. Agradeço, topei, né, não só pela amizade, pela simpatia da Lilian, querida, e agora da Patrícia, mas pela causa, né, pelo trabalho que eu tô vendo que vocês estão fazendo, e vai ser um prazer, de alguma maneira, ser parte disso, contribuir, quem sabe mais pra frente a gente fazer coisas juntas, porque a gente realmente já tem sinergia. A Raiz já tá aí combinando, vamos ver os frutos que a gente pode contribuir juntas, né? Então vamos lá, gente. Eu como vocês sabem, aí algumas pessoas que já me conhecem, eu tô há 11 anos trabalhando, me dedicando, trabalho de paixão, né, ao desenvolvimento humano de uma forma integral. Eu trabalho muito com coaching e mentoring para redescoberta, reinvenção pessoal profissional e principalmente essa reinvenção de liderança, de líderes, né? Qual é a forma que a gente consegue realmente alcançar o que a gente precisa e quer, mudar os nossos resultados e sustentar, né? Eu não trabalho com picos de alta performance, blá, 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 blá. Não acredito nisso, porque a gente não é robô nem máquina. Então, assim, como é que a gente entra do nosso jeito, com os nossos talentos, os nossos recursos, as nossas sombras, no nosso estado de melhor performance para aquilo que a gente quer fazer e se propõe. Então, é com isso que eu trabalho. Eu vim de mundo corporativo, muitos anos, multinacional. E eu, para fazer esse trabalho, eu uno todas essas experiências e formações da área de business, de negócios, de empresas corporativo, mundo corporativo. O meu pioneirismo no movimento de sustentabilidade para transformar aí o mundo, que era sempre o meu ideal desde criança, aquela coisa de trabalhar com as pessoas de uma maneira a modificar realmente a sociedade, e a área da saúde, que eu sou formada, eu trouxe aí toda uma visão do ser humano, também do ponto de vista da inteligência física, unida com a mental, com a espiritual e com a emocional. Então é assim que eu venho trabalhando nesses últimos 11 anos, gente. Silvia, olha o integral, né? Isso é muito legal. Pode falar, Paty, desculpa. Não, que isso, meu amor. Super bem-vinda, Silvia. Temos aí muita sinergia, uma coisa que eu sempre converso muito com a Lilian e está na nossa formação Blow Up, que é essa percepção holística e integrada da mente, corpo e espírito, porque somos um ser múltiplo, porém concentrados numa única base, né, que somos nós mesmos. Então, a gente
precisa estar com essas 3 esferas, essas 3 dimensões equilibradas para que a gente possa ficar bem nos ambientes onde a gente está, inclusive do trabalho, né? Exercer a nossa liderança no sentido de estarmos bem com nós mesmos para que a gente possa fazer escolhas que levem a gente às nossas conquistas, ao nosso conceito de sucesso, ao nosso conceito de realização. E muitas mulheres têm ainda uma grande barreira interna e se choca com barreiras externas. Então, a proposta da Lead Uma surgiu justamente por isso. Estou muito feliz de você estar aqui e a gente realmente tem uma sinergia aí. Que bom, seja bem-vinda. E é isso, vamos lá, as perguntas da Lilian, para a gente curtir essa sexta-feira com a liderança positiva, a sua experiência, suas dicas. Vamos nessa, vamos lá. Obrigada, Patrícia. É muito legal, né? Porque durante essa trajetória, desde que eu saí do mundo corporativo e passei para o mundo do empreendedorismo, foi a oportunidade onde eu conheci mais mulheres incríveis. Não que não tivesse no ambiente corporativo, tinha. Mas como eu trabalhava numa empresa muito grande, eu percebia que essas mulheres estavam diluídas no contexto. E é legal a gente ver o quanto a gente pode se destacar, né? O quanto de ferramentas a gente pode aprender para não se sentir diluída no mundo. Diluída até no mundo do empreendedorismo mesmo, né, Silvia? Eu percebo que você tem esse olhar também, né? Não fica olhando o que serve para todo mundo, olha o que serve para você, né? Aquilo que é teu, das tuas qualidades. E assim, na formação Bloom Up a gente tem uma série de assuntos que são muito incomuns com o que você faz. Então é esse link que eu vou fazer aqui. Autoconhecimento e mentoria. Você é mentora, conheci você no papel de mentora, eu sei que você tem outras faces, mas vamos falar agora um pouquinho dessa questão da mentoria. Há quanto tempo você é mentora? Quantas pessoas, assim, mais ou menos? Eu também não saberia contar, não vou te fazer essa pergunta, não. Mas, eu posso falar assim, olha, eu sei. Tá. Joia, então me conta. Eu vou te dar você já mentorou? Eu vou te dar um panorama geral. Joia, os principais pontos que você percebe que a mentoria de fato ajuda. Por que eu estou te perguntando isso? Porque a gente, dentro da formação Bloom Up, a gente tem uma parte onde a gente ensina as mulheres a serem mentoras. Então, eu queria que você desse esse gancho assim, que benefícios tem uma mulher ser mentora? O que você já viu de bacana nas mulheres que você já mentorou, Silvia? Vamos lá. Bom, eu estou nessa estrada aí, como eu falei, formalmente, né? Porque enquanto mundo corporativo eu vinha sempre trazendo transformações e estava à frente de áreas novas, principalmente dessa área da sustentabilidade, quando isso começou no Brasil. Então, de certa maneira, eu sempre mentorei pessoas e abordei aí assuntos novos e a primeira coisa era uma sensibilização. Eu precisava entender do outro, ver o que ele entendia de si mesmo e o que aquele assunto, na verdade, trazia para ele de importante. Porque aí vai o primeiro conceito, né? E depois eu volto para a tua pergunta. Ninguém faz nada, ninguém muda nada, ninguém vai fazer algo que é difícil para o organismo humano, que é mudar o hábito, o comportamento, que não seja extremamente relevante para si mesmo. Nada acontece se eu não estiver conectado àquela coisa, aquele fato, aquela política, aquela atividade, aquele objetivo que não reverbere dentro de mim em algo que é importante para mim. Aí eu me movo, eu me engajo. Engajar é participar voluntariamente. Aí é mobilizar meu recurso. Porque mudar é difícil para o organismo, gente. Vamos pegar a inteligência física agora, né? O organismo não quer mudar, porque gasta energia. Então é isso. Então, eu já fazia isso, na verdade, dentro das empresas. Mas, formalmente, nesses últimos anos, com a Uno Performance Integral, que é a minha empresa, eu tenho mais de 6.000 horas de trabalho, né? Então, qual é a diferença, né? Por que às vezes a gente fala em mentorar, em coachar? Qual que é a diferença? Na verdade, eu não faço um processo puro, tá? O meu trabalho, ele engloba diversas perspectivas e eu não lido com a ferramenta em si. O meu trabalho não é a ferramenta, e sim como eu uso o que eu sei. E como eu trago as pessoas a partir do repertório vasto que eu tenho e que eu fui desenvolvendo uma forma, uma metodologia, um sistema de fazer. Então, enfim, mais de 6.000 horas falando, né, desenvolvendo, né, trabalhos com líderes e profissionais de N áreas
donos de empresa, executivos, pessoas no início de liderança, pessoas no final da carreira, o que eu faço agora com tudo que eu tenho, tudo que eu sei, tudo que eu já vivi. N públicos aí que eu venho trabalhando, né? É interessante, né? Quando a gente trabalha com uma pessoa nessa perspectiva de líder, de liderar, ou de orientar, ou de inspirar, ela, primeiro de tudo, ela precisa aprender coisas de si mesma. Ela precisa entender como ela funciona, quais são essas emoções que tem, o que desperta essa emoção, como trabalhar isso, o que reagir, como escolher uma reação melhor, uma série de coisas, né? Ter clareza sobre realmente o que é importante, saber por que é importante, porque aí sim se engaja. Ao fazer isso, ao mergulhar em si, eu consigo ter condições genuínas de fazer isso com o outro. Esse outro é meu par, meu companheiro, minha companheira, meu filho, meu pai, minha mãe, minha equipe, tá? Então, o primeiro movimento importante é esse. O que eu noto que é importante? Primeiro, eu começo a olhar para mim. Muitas pessoas passam anos e anos, décadas e décadas olhando para fora. O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que estudar? O que eu tenho que aprender? Que curso que eu tenho que virar? Beleza, importante sim. Só que a escola principal, de repente, ficou por fazer. Por que isso é importante para mim? Quem sou eu? Como é que eu funciono? O que é bom em mim? O que não é? O que me tira do sério? O que não? Qual é o meu eixo? Qual é a minha direção? O que me dá tesão? O que não? Tudo isso, né? Então, o grande benefício inicial de ser um mentor é começar a olhar para si e se autoliderar. A partir do autoconhecer, autorreconhecer, autopremiar, autoconfiança, autoestima, autonomia, mão de auto, né? Autocuidado, adoro. Então, acho que essa é a primeira grande coisa. E aí, quando eu tenho isso comigo, a gente começa a desenvolver rapidamente com esses líderes, uma coisa que é importantíssima. Qual é a linguagem que a gente usa para se autoconhecer, liderar, e que eu posso estender para a inter-relação? Aí eu começo a trabalhar isso na inteligência emocional, lá fora na inter-relação. É uma linguagem que eu escolho tirar o chicote da minha mão e botar o amor, me abraçar, ser compassivo comigo mesmo, me dar a chance de não saber, de olhar minhas sombras, de sentir dor, de reconhecer meu sentimento, de falar que eu não sei, de aceitar que eu não sei, de aceitar que eu tenho defeitos, de aceitar que eu fiz mal pro outro sem querer. Eu troco a condenação, a culpa, a raiva, né? Aquela coisa que encurrala a gente por uma grande linguagem maior, mais ampla, que abre o mundo, abre as perspectivas, que é a linguagem do amor, da compaixão. Mas eu tenho que saber isso comigo. Eu tenho que usar em mim. Quando eu começo a usar em mim, fica fácil eu olhar para o outro e falar, putz, não é que ele parece comigo também? Ele também tem dor, medo, raiva, culpa, blá, 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 blá. Não sei quais são as razões dele, mas é parecido. Calma, então. Então vamos dar uma chance para ele também. Se eu mereço uma chance, eu preciso também dar uma chance para o outro. Então acho que esse, né, respondendo aí, acho que respondi. A meu ver, é aquela primeira coisa assim transformadora, mágica, incrível, linda, que a pessoa, o mentor, leva para si, para o outro, para a vida toda. Nossa, fantástico. Adorei, adorei. Muito lindo, Silvia. E essa sua fala me remeteu a uma frase que eu escutei de uma pessoa algumas semanas atrás. Pedir ajuda é um ato de coragem. Muitas vezes a gente não pede ajuda por vergonha, por achar que as pessoas vão nos julgar. E pedir ajuda é um ato de coragem. Eu nunca mais vou esquecer essa frase. Eu escutei isso de uma mentora. É fantástico. É muito bacana. Maravilhoso. Essa conscientização, né, da gente mesmo. A vulnerabilidade, né? E quando que eu posso me sentir vulnerável, pelado, né? Ou me despir diante de alguém? Quando eu me sinto bem sendo quem sou. Quando eu me sinto suficiente. Quando eu me sinto aceita, né? E me aceito, sabendo, não sabendo, tendo dúvidas, tendo defeitos, tendo qualidades. Quando eu estou mais pleno em mim, ou seja, me autoconheço, me aproprio de mim, me gosto, me namoro, tudo bem. Eu tenho facilidade de me expor com o outro, né? Então, se a gente começa como líder, criar na gente, na nossa equipe e na nossa empresa, um ambiente onde as pessoas se aceitam,
com segurança, seguro, né? Segurança psicológica. Eu posso me expor e o outro também. E não é uma jornada simples, né, Silvia? É assim, vou dizer por mim, né? A mulher, nos ambientes que a gente vem e na sociedade que a gente vem vivendo, eu vou dizer especificamente no Brasil, apesar de saber que em outros lugares também é assim. A gente cresce meio que sendo podada de alguns comportamentos, né? Senta direito, se comporta que nem uma menina, fecha essas pernas, não fala tão alto. Você é uma mulher, você não pode agir dessa forma. Então, assim, até que a gente consiga ter silêncio interno, né? Silenciar essas vozes, para conseguir se enxergar, para conseguir se conhecer, também é uma jornada e tanto, né, Silvia? Então, eu vejo muito, tanto o coach quanto a mentoria, quanto a consultoria pessoal, existem várias e várias ferramentas que eu vejo que funcionam. E você me colocou uma questão muito importante. O quanto o autoconhecimento, de fato, ajuda a pessoa a ser uma mentora, ou uma coach, ou uma consultora, uma líder, o que quer que seja, melhor. Então, aqui, assim, ao vivo e a cores, Paty, eu vou inverter a ordem da formação Bloom Up, vou colocar as Human Skills primeiro e a mentoria depois, porque faz muito sentido. Silvia, gratidão por esse insight, porque a gente tinha elaborado a formação de um jeito, mas agora você falando me abriu os olhos e realmente colocar o exercício das Human Skills, né, do autoconhecimento, gestão das emoções, desenvolvimento de habilidades de comunicação, empatia, tudo aquilo assim, antes de apresentar o instrumento da mentoria. Fantástico. Pronto, já valeu. Tchau, tá gente. aprovado. Aí, ó, já tiramos uma coisa bem valiosa. Que legal. Já valeu a pena, gente. Tchau. Tô brincando. Muito tem bastante coisa ainda pra gente conversar com a Silvia. E Silvia, eu gosto... Pode falar, Paty? Não, eu ia fazer uma pergunta para a Silvia. Nessa experiência toda que ela tem, nessas horas todas, a gente sabe que muitas mulheres estão muito solitárias dentro das organizações, porque elas estão muitas vezes num ambiente onde a maioria dos seus pares de trabalho são homens, né? Muitas vezes ela é a única a entrar na reunião, muitas vezes ela é a única a liderar uma equipe. Você tem algum case, alguma história de alguma mulher que passou por uma situação dessa e como ela encontrou, né? Eu gosto de falar como aprendi com a Lília, né? Como é que ela acessou lá a pochete de ferramentas emocionais, enfim, para se tornar uma líder no meio de um universo e criar rede de apoio, enfim, né, de trabalho mesmo num ambiente majoritariamente masculino, né? Se você tem alguma história para contar para gente, algum caos aí, alguma coisa bacana, como é que essas mulheres, né? Porque a gente tem muito aquela visão da mulher que até se masculiniza para gerar um respeito, ter voz, então ela se veste, ela se arma, né? Ela se arma para o trabalho, ela vai com N barreiras na frente para ela poder demonstrar performance, resultado, enfim. O que você tem para contar para a gente aí? Você falou uma coisa certa, ela faz um monte de coisa, ela cria vários personagens ou ela cria uma personagem, né? Isso não é exclusivo das mulheres, claro, né? Mas a mulher tem sim um estereótipo ali muito definido, principalmente nessa nossa geração que está nessa transição, né? Do mundo era industrial, ser humano coisa, cada um é coisa, para agora não, algo que precisa de alma, de significado, de outras coisas, graças a Deus que o mundo acordou, ou está acordando, né? Eu tenho vários casos, vários de N situações, indústrias, perfis. Eu vou trazer o caso da Yara, uma pessoa real, né? Uma mulher aí na casa dos quase 50, extremamente profissional. Aquela mulher, assim, muito boa no que faz, versátil, já passou por várias áreas. Ela é de um mercado, uma indústria extremamente tradicional masculina, de indústria, de bens, de commodity, coisa assim, de infraestrutura.
A Yara chegou para mim já numa situação de extrema dor, vamos colocar assim, tá? Ela estava muito decepcionada, mal com aquele mundo da indústria do trabalho, da profissão. Ela estava a ponto de questionar se ela era boa bastante, se ela queria voltar para aquilo ou não. Só que ela já tinha passado do ponto de uma tal maneira que ela estava... Aí vem o físico, né, gente? Ela estava numa condição física, psicofísica, emocional super complicada quando ela chegou aqui. Então, ela estava já um tempo afastada do trabalho, com questões de saúde bem complicadas, né? Saúde física e emocional. Então, ela falou, não, eu preciso tomar remédio, eu preciso procurar ajuda psiquiátrica, porque aí várias coisas da vida, vários pontos da vida degringolando, né? Desmoronando. Familiar, um monte de coisa. E aí ela começou a me contar um pouco da história dela. Então, você imagina uma pessoa extremamente forte, decidida, líder, que fez muita coisa. Ela chegou a ser diretora-geral de uma área inteira, de uma indústria. Então, ela era expatriada, trabalhava em várias áreas e culturas do Brasil, diferente, uma coisa. Só que era uma indústria extremamente masculina. Ela era a única mulher líder, né? E o que ela falava para mim? Silvia, tem oportunidades e eu nunca sou cogitada para isso, para subir, para assumir níveis mais altos, né? Eu sou sempre colocada para que vai dar um jeito, que vai abrir coisas, que vai abrir horizontes, que vai criar infraestrutura para os outros brilharem, né? Ela tem um jeito extremamente enfático, assertivo, agressivo, né? Essa pessoa alfa, né? E ela colocava isso à tona mais ainda porque ela trabalhava com muitos homens. Ela precisava falar alto, grosso. Ela falava grosso, pra você ter uma ideia, né? Ela tem um vozeirão, então ficava mais ainda. E ela chegou para mim com essa dor toda embaralhada. Desculpe o termo agora, cagando regra. Silvia, eu quero um processo que faça isso, aquilo, eu quero que você me ajude isso, aquilo. Ela estava dizendo para mim o que eu ia fazer. E aí eu deixei ela falar. Sabe quando você tem uma dor de dente, que você vai no dentista e você vai falar para ele, olha, eu quero um canal, mas eu não quero isso, eu não quero aquilo, mas faz só uma coroa. Você não vai, né? Mas a gente está tão acostumado, né? Tão viciado naquele papel de ter que saber o que fazer, ter que ter certeza, ter que mostrar força, que assim ela chegou para mim, né? E algumas sessões depois, que a coisa começou a mudar, ela riu dela mesma. Ela falou, Silvia, que vergonha. Aí eu cheguei aqui para você dizer o que você ia fazer, né? Foi linda, porque ela se viu, ela se sentiu totalmente à vontade de ficar vulnerável e despir aquilo, né? Parou para se ouvir, né? Para se ouvir. Então, foi a primeira coisa, foi um grande choque, porque eu acolhi tudo isso, e aí a gente começou a trabalhar, e começou o quê? A tirar, né? Tirar esses véus da frente, parar de falar do fazer, né? Que eu uso muito a metáfora da árvore, né? Eu falei, vamos parar de falar de frutas e flores, que é o que você oferece lá para o mundo, e vamos mergulhar um pouquinho, por que essas suas frutas e flores estão meio capenga, por que a sua árvore está toda capenga, você está morrendo. Você está perdendo a cor, o brilho, a saúde. Sua árvore vai conseguir reviver, dar novas flores e frutos do jeito que você está? Ela está desconectada, né? E se você não está conectada com aquilo que te finca, né, na terra, que te dá segurança, força, que é a sua raiz, e ainda te jorra alimento para cima, vida, viço, e te mantém produzindo novas flores e frutos, você vai para onde, assim? Né? Então, vamos começar do começo. E ela topou. E ela viu que eu estava falando o buraco era mais embaixo. Né? Eu não ia falar para ela, faz isso, faz aquilo, blá, 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 né? Eu falei, eu vou te convidar para uma jornada. Você quer vir comigo? Ah, quero. Para onde? Para sua raiz. Né? E aí foi muito legal. Ela topou e a gente começou a aprofundar. Tirou o chicotão da mão. Começou a trazer o ser feminino ali, né? Não é a mulher, é o feminino. É o cuidado, a escuta ativa, o acolhimento, essa possibilidade de cuidar de si e olhar para si diferente. E aí a gente começou um processo, cara, rapidamente. Trabalhar com líder é isso, né? As pessoas são rápidas, são inteligentes, né? Elas vão fazendo as conexões. Então é incrível, você não precisa. Você vai tirando as dificuldades, né, com ela do caminho e a coisa vai fluindo. Então ela começou a se ver diferente, a falar consigo diferente, a cuidar da rotina diferente, a perceber que ela chorava, assim, falava do negativo, alimentava aquele negativo e não olhava para a luz, né? O que pode ser? Então ela já tinha se condenado, ela falava
afirmações negativas. Não dá, eu não sei, não dá mais, eu não posso. Tudo que fecha você numa prisão, né? Ao invés de falar como eu posso fazer para, o que eu posso fazer de diferente, mas será que eu quero esse caminho? O que mais eu posso fazer? E a gente começou a descobrir se a direção era aquela, né? E quem diz que fruta eu sou? É o externo? Não é a sua mãe, seu pai, seu chefe, o mercado? Não, é sua raiz. Se a raiz é de jabuticaba, cara, para de querer ser manga, esquece o porcaria de manga. Não vai fazer MBA de manga, não vai disputar a vaga de manga com ninguém. Esquece. Vamos conhecer essa jabuticaba, gostar dela e falar o que eu faço com ela, né? E aí a gente começa do nosso jeito, seguindo a direção jabuticaba e não outra, sem culpa. Botando toda a força que a gente já tem, porque a minha jabuticaba com certeza é minha, maravilhosa, eu já sei ser isso. Eu é que não tô vendo. Então a gente começou a olhar para ela e falar o que atrapalha, o que não. Vamos se libertar disso, né? Vamos botar força naquilo. E aí foi ficando muito claro. Então a gente percorreu esse caminho e aí, claro, olhava toda uma questão central que trazia toda aquela angústia, né? Aquela raiva embutida, aquela mágoa embutida contra aqueles homens, aqueles líderes, né? Essa necessidade de ser alguém que não é, todo esse peso que você não aguenta mais carregar, que você não vai sustentar esse papel. E tudo isso foi ficando muito claro. Ela estava já há um bom tempo, há mais de anos, sem renovar, presa ali. Começou a surgir vaga, surgir convite, né? Ela falou, cara, parece mágica, né? Parece brincadeira, né? E aí ela chegou para mim, Silvia, você tinha razão, eu não precisava de remédio porcaria nenhuma. Eu não sou doente. Eu não sou deprimida. Eu não tenho TDAH. Eu tinha falta de direção. Eu tinha falta de amor próprio. Eu estava perdida em mim mesma. Ela falou, eu não sei como agradecer essa luz, né? E eu não dei luz para ninguém, gente. Pelo amor de Deus, é só ele que faz, né? A gente só serve, a gente só acha, ajuda a pessoa a encontrar a força em si, né? E a Yara é um caso dele. Direcionar esse foco da luz, né, para aqueles cantinhos escuros que a gente fica evitando olhar ao longo do tempo é fundamental, né? Acho que isso que é bacana. Silvia, e você falando dessa história, me veio, bom, várias coisas na cabeça, né? Toda uma trajetória, toda uma jornada, tudo que a gente vem estudando com relação a impedimentos que, assim, a gente não quer, o Lidia Woman não tem o objetivo de separar homens e mulheres, muito pelo contrário, é sempre pensando em parcerias mesmo. Mas a gente precisa começar a iluminar um pouco mais o caminho da mulher, a realmente abrir espaço para que a mulher fale, justamente porque a gente vem durante muito tempo com essas barreiras, né? Eu tenho que, eu preciso ser melhor, ser maior do que eles, porque senão não vão me ouvir. E existe uma guerra interior com relação a isso, né? Mas eu gostei muito quando você propôs o tema dessa live como liderança positiva. E eu achei fantástico essa questão de chamar de liderança positiva, né? O que é essa liderança positiva e que dicas você pode dar para as líderes que estão nos assistindo para começar esse caminho da liderança positiva, Silvia? Então, vamos lá. Primeira coisa, né? Se eu descubro, começo a olhar para mim, me escuto, percebo que eu uso comigo uma linguagem extremamente agressiva, que me joga no negativo, eu já comecei mal. É dali que eu preciso começar. Por que é que eu falo comigo desse jeito? Por que é que eu penso de mim dessa forma? Né? Então, se eu me encurralo o tempo inteiro, como é que eu quero descobrir o novo? Eu descubro que eu tenho um monte de dores e mágoas e fico ruminando e falando e pensando naquilo. Eu uso metáforas, né, com minhas clientes. Eu falo, você fica o dia inteiro comendo carvão. Falar assim consigo mesmo é engolir carvão, 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 carvão. Você não para de engolir carvão o dia inteiro. Aí você abre a boca, vai sair o quê de você, meu bem? Que cor você tá por dentro? Como é que você quer cuspir rosas? Não vai. É impossível. Então, primeiro, a liderança positiva tem a ver com
como nós nos relacionamos com a gente mesmo. Como é que eu falo comigo? A minha linguagem. Eu venho de comunicação originalmente, né? De formação. Eu uso muito a linguagem nesse processo. Então, se escuta. Dica 1. Como você fala com você? Você é aquela tipo que se encurrala, que se dá ordem, que se dá chibatada, aí você se sente culpada logo depois, você fica mal, dá aquele nó, aperta, você se vê numa sala fechada, não tem saída, tá escuro, tá denso. Espiritualmente você tá densa. Tá? Aqui nesse campo nosso de relação, você abre a boca, sai preto, sai carvão. Então, vamos começar a se ouvir. Bota ali uma pausa, ouve o que você fala, liga o teu radar, fala linguagens, né? Percebe se a sua linguagem é positiva ou ela é negativa, violenta. A partir daí, você vai perceber como você fala com o outro, né? Como é que você lida com o outro. Então, vamos lá. Para você aí na sua equipe, na sua equipe, na sua equipe agora, como é que você vai conduzir? Quando as pessoas têm uma dificuldade, ou um problema, ou diante de uma falha, de um erro que aconteceu, você direciona com a sua linguagem as pessoas para o ruim, para o erro, para a incapacidade delas. Que droga, já falei. Se vocês fazem isso de novo, mas que droga, e agora? Ou você é capaz de ser aquele líder, aquela líder, que faz a cabeça das pessoas virar para a luz, para a solução, para caminhos que abrem, né? No modelo que a gente usa do Design Thinking, por exemplo, né? A gente abre a perspectiva. A cabeça das pessoas, a emoção das pessoas fica para baixo, fechada, encurralada e densa, se sentindo mal, culpado, querendo que eu morra, me xingando, filha da puta. Ou elas saem dessa reunião, dessa conversa, dessa interação com vontade de falar, vamos fazer diferente, vamos achar, a gente é capaz, a gente tem recurso, vamos descobrir, vamos junto. Liderança na comunicação, na inspiração positiva, tá? Então isso, não quer dizer que eu tenho que ser assim, ou assado, frito, cozido. Quer dizer que eu, ao interagir com os meus liderados, com as minhas pessoas, elas saem dali de maneira engajada, positiva, diante daquela situação, daquele revés. Antes da live, eu corri até, porque eu estava em sessão com 2 sócios. Olha que exemplo legal. 2 sócios de uma empresa, de uma startup que eu atendo, que está dando uma reviravolta absurda, super legal. Um deles é sorridente, é leve, é acessível, é aquela coisa, mesmo diante das adversidades. O outro é um cara extremamente boa pessoa, bom coração, mas ele é agressivo. Ele dá porrada, devolve. As pessoas têm medo dele, embora saibam que ele seja uma ótima pessoa, tá? Exatamente isso que a gente está trabalhando, né? Os 2 são ótimas pessoas, ninguém é negativo, porque quer. Mas na interação, na pressão, eu falei isso para ele, vocês têm aí cada habilidade, né? Como líderes fortes, que são assertivos, que são fortes, bravura, né? Coragem, tem um outro lado da moeda. O assertivo na pressão vira agressivo. O cara que é assertivo, que é direto, que é pau na máquina, que é proativo, né? Esse líder, assim, na pressão, no revés, o que acontece? Quando ele não está trabalhado, modulado, ele desmodula para o lado oposto dessa moeda. É o cara que chega com o pé no peito, tá? E aí ele acusa, ele aponta dedo, ele bota o outro para baixo, a pessoa sai dali arrasada. Ela tem que catar os caquinhos dela, se recompor. Você acha que ela vai pensar na solução? Ou seja, a gente está perdendo tempo, eficiência, energia, não vai rolar. Energia vital. Exato. Né? Não vai rolar. Ninguém vai aprender nada e se tornar melhor e se engajar no problema junto comigo. O líder não quer que o liderado vista a camisa? Não vai nunca. Ele quer que minha camisa vá para o inferno. Então, se eu quero o cara comigo, eu tenho que ser o companheiro também. Eu tenho que dar esse exemplo. Eu tenho que inspirar a pessoa a olhar a solução, acreditando no recurso que ela tem para isso. Se você contratou, porque essa pessoa tem qualidade. Porque senão você errou na contratação. E traga para você a responsabilidade. E mude. E contrate outras pessoas. Ou desenvolva. Então, olhe para si, para sua responsabilidade. Né? Antes de atirar e apontar dedo. Você é líder, você é responsável. Então, vamos olhar e conduzir as
pessoas de maneira positiva. Então, estou te dando exemplos, tá, do que é a liderança positiva na prática. Eu começo comigo e eu transfiro para o outro. Não é seguir fórmulas, gente. Eu não acredito em fórmula, tá? Não trabalho fórmulas de motor. Perfeito, Não Silvia. tem Eu acho que eu dúvida, super não concordo tem com isso. você. Até porque o próprio conceito de liderança, a gente precisa também ampliar a visão do próprio conceito de liderança. Porque quando a gente fala em liderança, a gente imagina só aquele ambiente corporativo, um líder, uma equipe, né? E hoje, quando a gente vê com a pandemia, pós-pandemia, enfim, ainda na pandemia, uma outra forma, ou várias formas de trabalho, colaborativa, online. Eu particularmente acredito que agora a saída, né, é realmente coletiva, por participação. Então a gente tem que modular novas formas de trabalhar em equipe, seja em qualquer contexto, não só no corporativo, no empreendedorismo, ou quando você tem o seu projeto mesmo, né? E você tem sozinha ou com uma sócia, assim, com a Lilian, em que a gente vai ter as alunas e ter parceiros de trabalho, nós estamos liderando aquele contexto ali também. Então, a gente também tem que perceber o conceito de liderança de uma maneira também mais ampla. Exatamente. Né? Do que aquela focada em empresa, com equipe, aquela forma tradicional, né, de liderança. Né? Exatamente. E aí, tem dois elementos, né? Quer dizer, além disso, quer dizer, o líder, é bem isso que você falou. Ele precisa, o líder positivo é um líder que sabe e não tem medo de desenvolver as pessoas. Não tem medo de perder o seu status, seu lugar, seu reconhecimento. Então, como é que a gente lidera positivamente nesse sentido? Desenvolver pessoas positivamente. Primeiro, eu preciso entendendo de mim, sacando como o outro funciona, eu começo a quê? A mudar a maneira com que eu lido e me comunico com esse meu liderado. Eu vou ter líderes, eu vou ter equipe, vou ter pessoas do meu lado, que eu vou precisar o quê? Orientar mais especificamente. Eu vou ter que pegar na mão. Eu vou ter que dizer mais o que ela tem que fazer, porque ela ainda está num outro estágio. Já, por outro lado, eu vou ter profissionais comigo que eu não preciso. Se eu fizer isso, eu mato esse cara. Ele vai ficar louco, ele precisa de autonomia. Então, eu preciso o quê? Apenas combinar com ele e deixar ele ir. Vai. Voa, depois você volta, a gente alinha, né? A gente vê como é que tá. Então, um outro aspecto importantíssimo dessa liderança positiva, e vale para essa questão de você lidar com seus alunos e parceiros, como é que eu mudo a minha forma de ensinar, de orientar, de liderar nesse sentido do desenvolver as pessoas, de acordo com o meu público? Voltando para a comunicação, gente. Comunicação só vai se dar no processo integral à medida que o meu interlocutor absorveu aquilo, né? E o ciclo se fecha. Então, esse é um outro ponto extremamente relevante da liderança positiva. É não ter medo e saber me modular, modificar a minha própria linguagem, meu jeito de fazer, quando eu estou desenvolvendo pessoas. E eu, de novo, não temo isso. Eu quero que as pessoas cresçam porque eu quero ir para outros lugares. Ou eu não, eu quero me aposentar e quero que alguém toque minha empresa, sei lá, né? Depende. Como fazer isso? Então, de forma positiva. Não vou competir com as pessoas. Não vou pôr as pessoas para competir de uma maneira ruim e sim colaborar de outra maneira, cada uma sabendo seu lugar. Eu coloco isso na mesa, né? E um outro ponto que eu acho crucial além do seu exemplo, claro, eu celebrar cada vitória de cada um lá dentro, no grupo. As pessoas precisam ver que a gente aqui comemora junto e reconhece as qualidades e os passos e os êxitos, as barreiras vencidas, as dificuldades, os aprendizados. Às vezes não é o resultado final, é o aprendizado. Então, eu trago aqui como líder, de uma forma positiva, né, as conquistas todas que a minha equipe faz. Né? E eu não sou eu que faço. Não, são vocês, somos nós. Né? Então, isso também é uma coisa bem característica da liderança positiva. Eu marquei aqui como dicas para liderança positiva. São 4 reflexões e uma ação efetiva. Então, as primeiras 4 reflexões. Como é que eu falo comigo? Como eu falo com o outro? Como
eu ensino, como eu aprendo e celebrar todas as pequenas vitórias. Então, assim, são 4 reflexões e uma ordem. Isso aí. 4 reflexões e uma ordem. E esse negócio de celebrar todas as pequenas vitórias é interessante porque tem fundamentação científica por trás disso, né? Quanto mais você... Aliás, eu dei uma aula hoje na Vale e foi exatamente esse o assunto, né? Tem lá uma pesquisa científica que comprova, eu vou dar um exemplo só da pesquisa científica, depois vocês estudem sobre isso. Médicos que têm uma postura positiva têm 19% mais chances de um diagnóstico preciso. Ou seja, desde que eu descobri essa informação, quando eu entro no consultório do médico, ele tem uma cara sisuda, eu digo, peraí, minha mãe tá me chamando. Amor, não entro. Não entro. Eu quero o diagnóstico preciso, eu quero o médico sorrindo para mim. Por quê? A postura positiva faz a gente ser mais assertivo. Então, assim, eu gostei muito quando você propôs esse tema. Até porque a psicologia positiva já foi comprovada também cientificamente, que aumenta o número de vendas, número de históricos positivos. Quanto mais você treina o seu cérebro a identificar coisas positivas, mais você realmente passa a observar isso, de fato. E aí são boas oportunidades, pessoas melhores. Você passa a treinar o seu cérebro a identificar melhores coisas na vida. Então, assim, quanto mais... Eu gosto muito eu não sou muito de frutinhas e abraçar árvores, tá? Mas eu sei que, assim, houve uma época que era uma moda fazer o caderno da gratidão, o pote da gratidão. E eu falei, poxa, peraí, que isso tem a ver com aquilo. Na verdade, não são as gratidões que eu escrevo que me fazem melhor. São estar atenta às coisas positivas que acontecem na minha vida é que me fazem melhor. Porque eu passo a ter a postura positiva. E aí, se eu sou um médico, uma médica, eu vou ter diagnósticos 19% mais precisos. Se eu sou uma líder de vendas, eu vou ter no mínimo, acho que era 37% ou 47% a mais de produtividade na minha equipe, só por ter uma liderança positiva. Então, assim, eu amei quando você trouxe esse tema. E essa sequência que eu marquei aqui vai ser meu mantra daqui para frente. Como é que eu falo comigo? Como é que eu falo com o outro? Como é que eu ensino? Como é que eu aprendo e celebrar? Aí é a ordem, celebrar todas as pequenas vitórias. Assim, brilhante, Silvia, brilhante, muito legal. Espero que esteja fazendo sentido para vocês que estão aí também nos assistindo. E assim, como eu costumo dizer, na dúvida, não acreditem na gente. Tentem. É sério, não acredita no que a gente está falando, tá? Se duvida de nós. Somos 3 loucas aqui falando maluquice. Eu vou acrescentar mais uma coisinha aí nessa sua lista. Pode pôr. Eu vou colocar, baixar um pouco a questão da crítica, né? E também prestar atenção no que as pessoas dizem para você. Porque se uma ou mais pessoas falam para você, olha, você critica muito, olha, elas estão dando sinais, né? De que a forma como você se comunica, a forma como você se posiciona também não está legal. E muitas vezes você não está atenta no que o outro diz de você. Né? É importante abrir um pouco esse espectro, né? De que ouvir os sinais assim, de que às vezes as pessoas chegam e te falam e você não dá muita importância, né? Isso é importante também. Nem para o bem e nem para o mal, né, Paty? Nem para os elogios e nem para as críticas. Então, gente, aumentamos a lista. A louca aqui aumentou mais uma coisa. As loucas aumentaram a lista. Vamos lá. Como é que eu falo comigo? Como é que eu falo com o outro? Como eu ouço? Como eu ensino? Como eu aprendo? E agora a ordem fundamental e definitiva diária. Celebrar todas as pequenas vitórias. Eu duvido que se você fizer isso a partir de agora, em pouco tempo,
você não comece a ter resultados melhores. Eu duvido. Sim. Não é? Eu também acho. Com certeza, tá? Essa é a nossa intuição. Aproveitando que a Anne está aí, é a nossa intuição da live de hoje. Só precisa ter um cuidado de uma coisa, segurar um pouco a ansiedade. Porque é o seguinte, pessoal, é assim. Vamos começar a praticar. Eu vou propor para vocês 3 semanas aí praticando essas coisas que a gente está falando. Só que vocês têm que lembrar de uma coisa antes de entrar nesse exercício, nesse desafio com a gente, tá? Que é, as primeiras mudanças não serão vistas de fora. As primeiras mudanças positivas serão sentidas por você. É você com você, não é você para o outro. Você não está fazendo esse desafio com a gente para o outro, tudo bem? Você está fazendo aí com você, você e Deus. É interno, tá? Então não comece a botar expectativa de gerar coisas para fora. Não é para o outro, porque a liderança começa na autoliderança, tá? Então, já sabendo disso, vocês vão aí se colocar nosso desafio lançado aqui. Estou colocando agora, hein? 3 semanas. Adorei. 3 semaninhas em que vocês vão ativar os radares e praticarem essas coisas, esses pontos que a gente falou, que a Lilian resumiu muito bem, tá? Para vocês não se perderem, sabendo que as primeiras mudanças vão ser sentidas por vocês. Em segundo lugar, pelas pessoas mais próximas a vocês. Ok? Olha aí. Bom. E aí? Comprem um caderninho e anotem. Ótimo. Tem sempre um caderno de insights aí do lado. Caderninho e anotem. Ou então anota ali no celular, né? Quem gosta de anotar direto no celular, anota, mas registra. É super bom registrar. Eu também tenho o meu aqui. Né? É super bom registrar, porque depois a gente revisita aquelas anotações e os insights surgem. Isso. Né? Até para depois, é importante que a gente tem que tomar. Ó, veio um comentário legal, meninas, sobre persistência no início. Ó, vou dar outra dica, então. Outra dica para vocês, tá? Normalmente a gente fala, você tem que persistir, você tem que ter força de vontade. A gente não escuta isso dos outros. Ai, você tem que isso, tem que aquilo. Tá bom, legal. Só que vamos inverter a lógica. Lembra que mudança efetiva é de dentro para fora. Então você vai se perguntar assim, o que dá força à minha vontade? Por que é que eu vou fazer esse desafio? Por que é que eu quero me tornar uma pessoa e um líder, uma líder melhor? É ao contrário. O que é que dá força para mim? O meu grande motivo, Silvia, eu lembro quando eu tinha 12 anos, gente. Eu falava que eu queria trabalhar na ONU. Porque eu achava, com 12 anos, tá? Super nos auges da minha sabedoria dos 12 anos, que eu ia, de alguma maneira, trabalhar numa entidade que cuidava de um desenvolvimento super legal, harmônico da humanidade. Tá? Então, eu tinha um porquê desse tamanho, gente, é maior que eu. Esse porquê esteve e está comigo desde sempre, tá? Eu sabia do meu porquê, o tal do propósito, não importa, o chamado, né? Mas, para mim, era isso. Então, eu ia fazer um monte de coisas, enfrentar um monte de desafios com vontade, porque isso dá força para minha vontade. Eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ajudar, não sei o quê. Eu quero... Enfim, o que é importante para você, se pergunta antes de se impor. Você não vai fazer isso se isso não tiver sentido para você, esquece, tá? Seguir coisa. Você vai botar esse espaço para funcionar, fazer o desafio, o compromisso com você em primeiro lugar, com você, depois com os outros, de entender o porquê você está fazendo isso, por que isso é importante para você, o que é que realmente dá força para você começar alguma coisa nova. Combinado? Adorei a parte da vontade da força e não da força de vontade. Adorei isso. Eu também. Muito bom. Ainda bem que vai ficar gravado para depois eu anotar tudo. Essa é uma que a gente vai ter que assistir de novo daqui a pouco. Muito bom. Com certeza. Eu vou querer. E me fez lembrar também uma questão sobre... assim, você falou muito bem no começo, né? O nosso organismo não está disposto à mudança porque o modus operandi dele é realmente de economizar energia para aquilo que é vital. E mudança ele não enxerga como vital. Então, como fazer para esse organismo todo aqui me ajudar, né? E você falou muito no começo também do negócio
pensar ali na frente quais são os resultados, o que é que você vai conseguir, o que é que você quer lá na frente, e principalmente olhar para dentro, né? Fazer esse desafio aqui que a gente está propondo lá dentro, para você, e não para os outros, e não para o mundo. É claro que o mundo vai sentir os resultados desse brilho todo como resultado, mas não é por isso. Da mesma forma, a mudança que a gente quer ali dentro tem que ter uma vontade para poder ter força. Não é a motivação que faz a gente agir, é o contrário. É começar a agir para começar a continuar tendo a motivação, né? É o primeiro degrau que faz a gente chegar no último. Então, começar com o primeiro degrau, começar exatamente como a gente está conversando. Olha para dentro primeiro o autoconhecimento. Quanto melhor você se conhece, melhor você usa essa ferramenta incrível que a gente tem, né? E aí, assim, ok, agora eu posso encher minha pochete de ferramentas e usar de acordo com aquilo que o contexto me pede, né? Então, muito bacana. E faz sentido, né? Então, assim, para eu me preservar, lembra de uma coisa, gente. Se vocês tiverem um plano maravilhoso, um caminho incrível, tudo maravilhosamente desenhado, vamos dizer que tenha, tá? O que vai adiantar se você está se arrastando, se você está adoecendo e você não vai fazer nada disso acontecer? Não adianta nada. Então, eu precisei trazer a inteligência física, fisiológica, biológica, a dimensão física para o nosso trabalho, porque eu não vou, simplesmente não é possível, né? Então, isso vai me atrapalhar, isso realmente vai me afastar. Eu não vou estar inteiro nesse caminho, eu vou ruir, né? Então, de novo, eu tenho uma mudança para fazer, por si só, ela é estressora, é um fator de estresse para o organismo, né? O organismo, ele enxerga o estresse, que é o positivo, que é aquilo que força ele a por exemplo, a massa muscular a crescer, né? É um eustresse, é positivo. Mas o estresse, que é negativo. E aí o estresse, ele vem quimicamente todo apoiado em um monte de fatores, né? O organismo libera na gente uma série de químicos, né? De substâncias químicas, hormonais, que geram repetidamente aquilo no organismo, envelhecem as células, né? Tiram realmente vitalidade de cada célula da gente. Vai destruindo coisas, vai fazendo menos sinapses, então eu consigo deliberar menos, sabe? Discernir menos, ter mais dificuldade de tomar decisão rápido. Aí eu vou ficando o quê? Emocionalmente inquieto, impaciente, angustiado, exausto, exaurido. E aí vem burnout lá na ponta, né? Então eu preciso olhar para isso, né? Essa mudança, gente, não é uma mudança pela mudança. Primeiro ponto. E eu não preciso fazer no ritmo que alguém quer. Eu preciso fazer no ritmo que eu posso. O meu ritmo. Eu preciso, lembra de tirar o chicote da mão? E abraçar? Me abraçar, né? Não a árvore, a mim. Ser compassivo comigo. Porque sou eu, com a minha perna, com a minha cabeça, com o meu tronco, que vou estar nessa jornada. Sou eu. Eu que tenho que sustentar o meu resultado e o meu caminhar. Não é o outro que vai fazer por mim. O outro pode querer amanhã. Mas e eu? Tenho condição? Sim, eu tenho condição de amanhã dar esse passo. Pode ser, ô fulano? Acorda com o fulano. Às vezes é você que acha que a pessoa, o outro, espera que seja amanhã. Combina outra coisa. Combina diferente. Por quê? Porque você tem que ser capaz de fazer e chegar. E não criar um abismo entre você e a meta, né? Então, ter esse olhar sobre você e saber se preservar, não é ser bonzinho, que legal, bem-estar. Gente, para de balela. Isso é balela, tá? É para vender coisa. Eu não tô aqui para ficar vendendo nada. Eu tô aqui para ajudar você a chegar onde você quer. E sem corpo, sem a fisiologia trabalhando com a mente, com a emoção, com o espiritual, você não chega, você é ruim. Você não vai, ou não sustenta, tá? Então, isso é sério. E assim, não é que não é simples, né? É simples, o que não é fácil, muitas vezes. Por quê? Porque eu não estou conectando as coisas, gente. Eu não estou conectando. É simples, mas nem sempre é fácil. É isso mesmo. Isso. Quando saber, é assim. Quando é que eu sei que eu estou indo no tempo me sabotando? Primeiro, bota a mão aqui, ó. Põe a mão aqui no peito e a mão na cabeça, tá? Isso aqui tá brigando com isso aqui? Eu tô fazendo uma coisa porque a minha cabeça quer, mas o meu coração tá me dizendo, não tô bem, não é isso. Tem uma briga de mente e coração? Para.
tá errado. Alguma coisa tá desconectada. Vamos rever se é e não é o coração, é a cabeça. Por que que minha cabeça tá me mandando uma coisa que meu coração não quer? Tá? Isso é um ponto. Outro ponto é, eu me arrasto de um jeito que eu não tô vendo mais sentido, perseguindo tal coisa. Se eu me arrasto e aquilo não me dá motivação intrínseca, não me, sabe, keep the motor running, né? Me mantém gerando energia e draga mais energia do que gera energia, para tudo. Para. Não é o seu caminho, é o objetivo do outro, não é o seu. Estou no lugar errado, preciso me repensar, me redirecionar, talvez. Ou ressignificar, ou mudar o lugar. Essas duas coisas você tem que fazer. Quem perguntou aí para mim, que eu não lembro quem foi, um rapaz. Mão aqui, isso tá junto com isso ou tá brigando? Para. E se eu tô exaurido no fim do dia, fazendo uma coisa, e aquilo eu vou fazendo e vai ficando um peso, para também. Porque você está minando todos os seus recursos, mas você sente aqui no físico. Só que você está minando todos os fatores cognitivos, mentais, os talentos, a sua inteligência emocional. Tá tudo indo pro ralo. Você está desperdiçando seu tempo, sua vida, sua energia. Verdade. Nossa, gente. vou ter que repetir essa, vou ter que ver essa live mais vezes. Para anotar tudo. A gente pode marcar mais. Tá acabando. Vamos marcar mais algumas, porque eu acho que esse assunto precisa ser detalhado, discutido, conversado. Sem dúvida. Cada uma das perguntas que a gente colocou aqui já dá uma live. Dá 1 hora, pelo menos. Eu topo. Pode me chamar fazer um também. exercício com a galera, para a gente pôr isso na prática com o pessoal. Eu acho que super vale a pena. Silvia, quero te agradecer assim, gigantemente por você ter aceito o meu convite, por você ter trazido todo esse conteúdo para a gente, todo esse carinho, essa sua bagagem, a sua experiência. Estou muito feliz que você aceitou. O cronômetro apareceu aqui para mim. Temos 1 minuto e 50 segundos. Então, fala um tchau para a galera, deixa uma dica rápida e muito obrigada. Depois a Paty encerra. Gente, muito obrigada. Eu, como vocês percebem, eu adoro falar de tudo isso. É vida, isso não é trabalho, é vida. Eu tô aqui desde as 7h30 hoje da manhã. Tem gente que estava comigo aqui, que sabe. Então, assim, eu queria deixar realmente para vocês essas dicas de coração. E eu vou deixar uma coisa o seguinte. De tudo que você ouviu hoje, anota no teu papel aí o que mais fica para você. O que você acha que você tem que observar e o que você leva hoje. E ficou coisa aberta, né? Fio desencapado, escreve, manda aqui no Instagram das meninas ou no meu. A gente vai fazer outras lives com o tema que você quer. A gente vai responder as perguntas aqui, ao vivo, o que vocês quiserem, tá? Eu me proponho, já me comprometo. Então, agradeço muito, muito, muito e estarei aqui para a gente continuar esse papo que tá super 10. Obrigada. Que delícia. Obrigada. Gratidão, Lilian, gratidão. Silvia, nossa, estou sem fôlego, estou muito feliz. Muito obrigada. Muito obrigada de coração. Obrigada a todas e todos que ficaram com a gente até agora. Mandem esse conteúdo para quem vocês acham que pode ser útil, que pode ser importante. Obrigada por terem ficado com a gente até esse horário. Agora, bom final de semana, porque semana que vem tem mais. E a gente vai organizar algumas lives com a Silvia para a gente discutir, esmiuçar cada um desses pedacinhos. Entrem no nosso site, a Samantha colocou aqui no chat. E se inscrevam para ganhar o e-book. Façam a inscrição no treinamento, na formação Bloom Up. E eu vejo vocês na próxima. Beijo, gente. Super obrigada.